Gostaria de saudar a todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também gostaria de convidar a todos a orarmos nesse momento para iniciarmos o culto a Deus, o culto realizado pela União Batista de Homens. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu concede a cada um de nós, Senhor, de estarmos aqui para cultuar o Teu nome, Senhor, louvar e engrandecer, Senhor, o Teu santo e grande nome. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia, Senhor, a melhorar. Recebe, Senhor, cada louvor nessa noite. Ajuda, Senhor, a entendermos a Tua palavra que será ministrada nessa noite. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Neste momento eu gostaria de convidar o irmão Elias, que estará louvando a Deus e logo em seguida estará fazendo a leitura da palavra do Senhor. É motivo de alegria estarmos reunidos nessa noite para juntos celebrarmos o nome do Senhor, ao nosso Deus que é digno de honra, de glória e de adoração. Que você nessa noite possa mesmo estar glorificando ao Senhor com alegria. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos aqui para celebrar o nome do Senhor, que nós possamos a cada dia nos alegrar em Sua presença. Estamos aqui para celebrar e com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas do céu e fez cumprir Sua palavra, e os nossos celeiros iriam transbordar. Estamos aqui para celebrar. Estamos aqui para celebrar e com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas do céu e fez cumprir Sua palavra, e os nossos celeiros iriam transbordar. Celebrai, exaltai ao Rei, proclamai Seu nome em todas as nações. Celebra o nome do Senhor. Celebrai, exaltai ao Rei, proclamai Seu nome em todas as nações. Em vitória adoramos ao nosso Deus que é fiel. Diga: em vitória celebramos. Em vitória celebramos ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus que é fiel. Louvado seja o nome do Senhor, que a cada dia nós possamos mesmo celebrar e entronizar o nosso Deus que é digno de honra, de glória e de adoração. Nós iremos continuar louvando ao Senhor, pois nada melhor do que louvar o Seu santo nome. E nessa noite nós estamos reunidos aqui para louvar a Ele e entoar louvores ao nosso Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Diga: bom estarmos aqui, bom estarmos aqui louvando a Deus. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor, podendo exaltar Seu santo nome. Diga: tempo para isso, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor,
abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Mais uma vez, tempo para isso. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Diga num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Que a cada dia nós possamos mesmo louvar ao Senhor num só amor e num só Espírito. Aleluia. Nós iremos continuar adorando ao Senhor, fazendo uma leitura da palavra de Deus. Eu convido a você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 1. Você possa estar abrindo sua Bíblia no livro de Salmo 1, que nos diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós iremos continuar louvando ao Senhor com mais um cântico. Que você possa estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Que você possa mesmo se render aos pés do Senhor a cada dia. Esse louvor ele diz aqui: eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. Que a cada dia nós possamos buscar conhecer o Senhor mais e mais. Aleluia. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo, estou aqui. Diga: aqui eu vim para dizer. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus. Diga: flui aqui neste lugar, Senhor. Flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. Meu coração é o teu altar.
Diga: flui, Espírito de Deus. Flui, Espírito de Deus. Flui aqui neste lugar. Diga: flui sobre mim, Senhor. Flui sobre mim. Ministra o teu propósito. Meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus, louvamos a Deus e que Ele possa ter recebido cada louvor com incenso suave em suas narinas. Agora eu convido os irmãos para fazermos uma breve oração para receber o presbítero Chagas, que estará ministrando a mensagem nesta noite. Oremos, irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, apresento aqui, Senhor, teu filho, o presbítero Chagas, que estará ministrando, Senhor, uma mensagem do teu evangelho para cada um de nós, que nós possamos assim entender a tua palavra, Senhor, e que ela possa, Senhor, entrar em nossos corações e frutificar a cada dia, Senhor. Nós te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Neste momento, saúdo a todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com uma boa noite. É sempre uma alegria e um prazer poder estar compartilhando da palavra de Deus, poder estar meditando nesta palavra e aprendendo mais sobre ela. Neste momento eu convido aos amados irmãos, homens da União Batista, de homens da Primeira Igreja Evangélica Batista de Lábrea, e aqueles também que nos assistem, que nos acompanham, que abram sua Bíblia no Salmo 1, como foi lido pelo irmão Elias. Eu quero apenas ler o verso de número 3, deste mesmo texto que já foi lido nesta noite. Salmo 1, versículo 3, diz assim a palavra do nosso Deus: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Convido também você que abra sua Bíblia agora em Provérbios 16 e o verso de número 3, um texto paralelo que também estaremos usando assim nesta meditação. Provérbios 16 e apenas o verso de número 3. Assim diz a palavra de Deus: Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, graças te damos pela leitura da tua palavra. Que o Senhor venha, ó Deus, por meio do teu Espírito Santo, aplicar, ó Deus, os ensinamentos que ela tem para as nossas vidas. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, o Salmo 1, aqui nós temos a figura do homem bem-aventurado. Então o salmista aqui, ele procura descrever esse homem que ele assim o qualifica ou o identifica como homem bem-aventurado. Também ele apresenta diante de nós um contraste quanto ao perverso, ao ímpio, que é bem diferente, é o contrário. As ações para com o homem bem-aventurado é contrário para as ações quanto ao perverso, o iníquo, o ímpio.
E no versículo de número 3, que é o versículo que nós vamos meditar, ele fala que este homem, ele é bem-sucedido. Ele é bem-sucedido naquilo que ele faz. Então, o homem bem-aventurado, ele é bem-sucedido naquilo que ele faz. Por isso que eu pedi que você também lesse Provérbio 16 e 3. Porque Provérbio 16 e 3, ele nos apresenta o motivo ou a causa pela qual o homem bem-aventurado é bem-sucedido nas suas ações, nas suas obras. Porque essa questão dele ser bem-sucedido, quando nós olhamos para Provérbio 16 e 3, não está nele o fator pelo qual ele é bem-sucedido, mas sim em Deus, como diz Provérbios. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, o homem bem-aventurado do Salmo 1, ele é bem-sucedido por quê? Porque ele confia a Deus as suas obras. E isso o quê? Faz ele bem-sucedido. Ou seja, ele tem êxito nas suas obras. Ele tem êxito. E aqui nos dá um exemplo para nós também. Muitas das vezes nós estamos com os nossos projetos, nossos planos frustrados, aonde não temos sucesso ou não temos êxito naquilo que fazemos. Mas muitas das vezes nós estamos esquecendo que o resultado dos nossos projetos, dos nossos planos, depende de Deus e não de nós. O homem bem-aventurado não estava nele o fator dele ser bem-sucedido naquilo que ele realizava, mas sim em Deus. E ele, conhecendo, ele confiava a Deus. Confiava a Deus as suas obras. E isso o quê? Dava a ele o quê? O sucesso. O ser bem-sucedido naquilo que ele realizava. Irmãos, é muito bom nós termos um projeto, nós planejarmos algo e nós podemos ver aquele plano, aquele projeto ser bem-sucedido na sua conclusão. É muito triste quando nós somos frustrados ao ver os nossos planos não sendo executados da forma que nós o planejamos. Isso, de certa forma, traz frustrações a nós. Quando nós planejamos, projetando algo, e nós estamos vendo que aquilo não vai ser conclusivo da forma que assim o planejamos. Isso traz frustração. Mas o homem bem-aventurado do Salmo 1, ele não tinha esse problema. O versículo 3 é bem claro. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, ele vai ter êxito naquilo que ele fazia. E o segredo do sucesso do homem bem-aventurado estava aqui em Provérbios 16 e 3. Ele confiava a Deus. Ele confiava a Deus os seus projetos, as suas obras, os seus planos. E isso que fazia dele, das suas ações, serem bem-sucedidas. Então, é importante nós lembrarmos e refletirmos sobre esta verdade da palavra de Deus. Mas muitas das vezes nós não estamos apercebidos para isso. Muitas das vezes nós estamos planejando, nós estamos projetando e nós estamos esquecendo de apresentar diante de Deus. E estamos querendo fazer a coisa da nossa maneira. Não estamos buscando orientações de Deus. E no final nós estamos sendo o quê? Frustrados. Decepcionados. Porque aquilo que projetamos não foi executado da forma que o fazemos. Irmãos, é bom nós lembrarmos, como diz Jó, que nós somos do ontem e nada sabemos. Nós temos que entender essas verdades. Jó 8 e 9. Nós somos do ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como uma sombra. Isso nos faz refletir o quanto nós não temos poder para garantir o sucesso nas nossas obras. Nós somos do ontem e nós não sabemos de nada.
Nós somos como a sombra, mas Deus não. Provérbio 16:1 diz o seguinte: o coração do homem pode fazer plano, é um dever nosso planejarmos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Não é errado também não é certo você viver uma vida sem planejamento, desordenada. Isso não é bíblico. Não é assim também que a palavra de Deus ensina. Nós temos que projetar, nós temos que planejar, nós temos que almejar algo. Mas o problema é que nós temos que apresentar esses projetos diante de Deus, porque nós dependemos dele para o êxito, para o sucesso naquilo que almejamos. Então nós vamos aqui procurar entender o que significa confiar ao Senhor as nossas obras. O que significa isso que diz em Provérbios? Que significado, como é que nós podemos fazer isso? Provérbio diz que confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Ou seja, aqui uma condição. Quando nós confiamos a Deus, as nossas obras, os nossos propósitos, os nossos objetivos, nossos planos, eles serão estabelecidos. Como diz o Salmo 1:3, seremos bem-sucedidos naquilo que estamos nos propondo a fazer. Mas o que nós vamos procurar entender é o que significa confiar ao Senhor as nossas obras. E o primeiro significado que eu gostaria de apresentar diante dos irmãos é que as nossas obras devem ser conhecidas diante de Deus. Quando o provérbio diz confia ao Senhor as tuas obras, é que nós devemos tornar estas obras, os nossos planos, conhecidas diante de Deus. Implica que os nossos planos, as nossas intenções, os nossos desejos devem ser apresentados diante de Deus. Agora você pode estar aí refletindo e questionando a si mesmo, mas Deus não conhece todas as coisas? Por que eu tenho que apresentar um projeto diante de Deus se Ele conhece eu? Antes mesmo de eu falar, Ele já sabe a palavra. A questão, nós estamos falando de relacionamento. Deus, Ele se importa com o seu povo. Deus quer relacionar-se com o seu povo. O problema é nós que não queremos relacionamento com Deus. Deus deseja, Deus almeja que nós chegamos diante dele: Senhor, eu tenho esse projeto, eu tenho essa vontade, eu almejo fazer isso ou fazer aquilo. Senhor, me direciona, Senhor, me mostra a tua vontade nisso. Então é nesse sentido que o texto está nos ensinando, que nós devemos o quê? Levar as nossas obras ao conhecimento de Deus, apresentar diante de Deus. Quando Adão, antes de pecar, que Deus visitava Adão, sempre na virada do dia, Deus ia lá conversar com Adão. Certamente Adão compartilhava do que ele tinha feito, como ele tinha ali lavrado a terra, cuidado ali de todo o jardim. Isso o quê? Era uma comunhão que ele tinha para com Deus. E Deus se importava tanto que ele ia até Adão para conversar com ele, para ter uma comunhão, para ter um relacionamento. E assim, irmão, nós devemos ter esse relacionamento. Nós devemos apresentar diante de Deus, para que assim os nossos projetos possam ser estabelecidos. Nós possamos ser como o homem bem-aventurado de Provérbios, bem-sucedido naquilo que realizamos. Então, o primeiro significado que apresentamos sobre esse confiar ao Senhor as nossas obras é que as nossas obras devem ser conhecidas diante de Deus. O segundo significado que nós podemos também considerar para o confiar ao Senhor as nossas obras é que devemos submeter-se às orientações do Senhor na execução de nossas obras. Não devemos apenas apresentar: Senhor, eu pretendo fazer isso, mas nós também devemos submeter às orientações de Deus. Quando o sábio aqui, Salomão, fala em Provérbios, confia ao Senhor as tuas obras, é que nós devemos submeter. A partir do momento que nós apresentamos a obra diante de Deus,
Nós devemos submeter a Deus as orientações de como nós devemos proceder. Muitas das vezes nós apresentamos, Deus diz não para aquela obra e nós assim estamos insistindo. E o que vai acontecer com isso? Nós vamos ter resultados frustrados no final. Por quê? Porque nós não nos submetemos às orientações do Senhor. Porque quando nós apresentamos, certamente Deus vai nos orientar. Ele vai nos dizer como fazer ou se devemos ou não fazer. E com certeza, quando nós entendemos esses princípios, certamente nós vamos ser bem-sucedidos como o homem bem-aventurado. A questão é entender e viver dessa maneira. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz o seguinte, Deus falando: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, nós não sabemos, como Jó diz, somos do ontem, e nada sabemos, mas Deus está dizendo aqui, que Ele é que sabe, Ele é que tem os pensamentos, Ele é que tem o que é melhor para nós, e nós quando não buscamos a submissão, a orientação de Deus, certamente nós estamos caminhando por um caminho incerto, e certamente nós seremos frustrados diante daquele projeto, daquele plano que assim colocamos para fazer. Mas quando nós confiamos a Deus, não. Quando nós apresentamos a Ele, quando nós nos submetemos a Ele, certamente nós estamos no caminho certo. Certamente os nossos propósitos, os nossos planos, os nossos objetivos, eles serão bem-sucedidos. Como o homem bem-aventurado, aqui de Salmo 1. Mas tem um terceiro significado também que nós podemos atribuir a esse ato de confiar ao Senhor as nossas obras. E o terceiro significado significa direcionar as nossas obras para a glória de Deus. Isso é muito importante também. Que as nossas obras, aquilo que nós almejamos fazer, nós temos que entender que esse projeto, que esse plano, ele tem que ser direcionado para a glória de Deus. Se não for, nós não devemos fazer. Porque nós vivemos para a glória de Deus. Nós temos que entender essa verdade. Muitas vezes nós estamos querendo fazer algo, mas que não vai trazer glória para Deus. E aí nós insistimos, e o que vai acontecer? Seremos frustrados. Porque Deus é aquele que deve ser glorificado em cada uma de nossas ações, não nós. Muitas vezes nós projetamos algo para que nós sejamos glorificados, para que nós sejamos exaltados. E certamente quando isso acontece, nós não vamos ter êxito nesse projeto e nesse plano. Porque a glória é para Deus. É para Deus. Então nós temos que entender essa verdade. O Salmo de número 24, versículo 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém. Ou seja, tudo é de Deus. A terra, e o que contém na terra? Os seres humanos, nós. Tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. Então nós temos que entender essas verdades. O apóstolo Paulo também diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os nossos planos, os nossos projetos, os nossos objetivos, eles têm que visar glorificar a Deus. E quando nós entendemos esses três significados, para confiar ao Senhor as nossas obras, certamente seremos bem-sucedidos naquilo que fazemos. Quando nós entendermos que devemos apresentar, tornar conhecida diante de Deus as nossas obras, quando nós entendemos que devemos submeter às orientações de Deus na execução de nossas obras, quando nós entendemos que devemos direcionar as nossas obras para a glória de Deus, certamente nós vamos ter os nossos desígnios, os nossos desejos estabelecidos, porque Deus vai fazer com que isso aconteça.
É isso que acontecia na vida do homem bem-aventurado. Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você pode entender este homem? Ele é comparado como uma árvore plantada junto a uma corrente de água. Veja que aqui a vida dele também não era fácil. Você pode entender uma árvore junto de uma corrente de água, ali todo o tempo sendo pressionada. Mas isso não abalava ele. Veja que as folhas dessa árvore ela não murchavam, e quando no devido tempo ela dava o seu fruto. Isso significa, irmão, que nós possamos passar por tribulações, passar por adversidade, mas vamos ser bem-sucedidos. Os nossos frutos serão realizados no devido tempo. No devido tempo. Por quê? Porque não está em nós, está em Deus. É isso que nós temos que entender. Não está em nós, está em Deus. É Ele que faz acontecer. É o que diz Provérbios 16:3. Nós esquecemos. Nós achamos que podemos algo, nós não podemos nada. Nós somos totalmente dependentes de Deus, e isso que nós precisamos, como crente, como igreja, entender. A igreja dos nossos dias é uma igreja independente. Ela acha que ela não precisa de Deus. Ela só busca Deus em situações que ela considera necessárias. Mas não é assim que devemos entender. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E quanto mais dependendo, mais nós seremos bem-aventurados. Mais nós teremos os nossos projetos bem-sucedidos. Porque Ele faz acontecer. É como, para encerrar, o povo de Israel, quando ele retorna do cativeiro babilônico, ele volta para Jerusalém. Deus estabelece uma ordem que eles deveriam fazer, era reconstruir o templo. Mas em desobediência eles ignoram a ordem de Deus e reconstrói ou constrói as suas casas. E eles viveram mais ou menos nesse período por 15 anos. 15 anos em que eles se labutavam, trabalhavam, fadigavam, mas não prosperavam. E aí Deus usa o profeta. E o profeta vai com ele e diz: olhai para o passado de vocês, verifiquem o passado, observe como vocês estão vivendo, vocês não estão prosperando, vocês estão trabalhando, mas não está sobrando nada. Você recebe o seu salário num dia, no segundo dia do mês você não tem mais nada. Por quê? Porque Deus não abençoou. Então nós temos que entender essas verdades. E aí o povo cai em si. O povo comia, mas não se fartava, bebia, mas não se saciava. Por quê? Porque não tinha a bênção de Deus. Porque estava em desobediência. Porque a ordem era primeiro para ser construído o templo, não as suas casas. Depois que vinham as suas casas. E aí Deus tirou a mão. E eles trabalhavam. Eles não eram preguiçosos, trabalhavam, mas não prosperavam, porque não tinha a bênção de Deus. Então, irmão, que nós possamos submeter as nossas vidas à dependência de Deus. Porque certamente Ele nos fará bem-sucedido. Que Deus aplique essa reflexão ao nosso coração. Que possamos ser como um homem bem-aventurado, observando as orientações de Provérbios 16:3. Vamos orar nesse momento, encerrando este culto a Deus nesse momento. Pai Celestial, nós queremos te agradecer, ó Deus. Queremos te agradecer porque a tua palavra, ó Deus, ela nos ensina, ela nos orienta, ó Deus, a vivermos uma vida que possa, ó Deus, ser de acordo com a tua vontade. Uma vida, ó Deus, que tenhamos sucesso naquilo que fazemos. E isso nós entendemos através da tua palavra, que é necessário o Senhor assim fazer em nós. E que nós, para isso, ó Deus, precisamos confiar as nossas obras ao Senhor. Confiar, ó Deus, porque assim sendo, o Senhor estabelecerá os nossos desejos. O Senhor nos dá êxito naquilo que fazemos. E que possamos, ó Deus, entender que o Senhor é aquele, ó Deus, que nos concede todas as coisas. Nos ensina, ó Deus, a
cada dia sermos dependentes do Senhor. A termos, ó Deus, uma comunhão mais presente contigo, ó Deus, nas nossas obras, naquilo que fazemos. Pai Celestial, oramos, ó Deus, pela vida de cada um dos homens desta igreja. Que o Senhor venha aplicar esta reflexão, esta meditação aos nossos corações. Em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.